nome é Cláudia Paiva Silva, tenho 37 anos, sou geóloga de exploração numa empresa de pesquisa de petróleo e gás em Portugal. Tenho uma pós-graduação em rochas carbonatadas pela Universidade Estadual de São Paulo. Para além disso, sou colaboradora também em duas publicações, uma delas portuguesa, a revista Rua, e outra internacional, mais vocacionada para atividades sociais e ativismo social, chamada A City Made by People, com base na Holanda. Sou representante portuguesa. A nível pessoal, sou solteira, quer dizer, tenho um relacionamento há já 4 anos, mas continuo a ser solteira, boa rapariga. E vivo em Queluz praticamente desde que nasci, há 37 anos. Basicamente, a minha relação com esta freguesia começou realmente há relativamente pouco tempo. E porquê? Porque, embora eu tivesse crescido aqui, obviamente, e o colégio onde eu andei na primária fosse na rua ao lado da minha, um colégio que já nem sequer existe, que era o Traquinas, na realidade, a minha vida após ter terminado os estudos do ciclo preparatório e os estudos do secundário aqui na Escola Padre Alberto Neto, tudo mudou para Lisboa. E realmente só desde março do ano passado, com o início da pandemia, é que eu comecei a olhar mais para dentro, mais para aquilo que nós temos e aquilo que nós poderíamos oferecer. Portanto, a minha relação neste momento com a freguesia é, sem sombra de dúvida, ser mais ativa também, proativa, para melhorar os espaços, para conseguir uma maior interação entre os habitantes, entre as pessoas e, enfim, fazer o melhor que eu possa para ajudar a transformar. E acho que é sempre bom termos esta ideia de construção e não apenas criticar o que está mal. Para mim, ser mulher no século XXI deveria ser a igualdade de género, a igualdade de direitos, a igualdade de valores, a igualdade de validade, termos exatamente as mesmas competências, as mesmas possibilidades e sinceramente sermos olhadas com mais respeito, ou pelo menos deveríamos no século XXI ser mais respeitadas, exatamente porque temos uma capacidade enorme, tanto profissional como pessoal, que muitas vezes é vista de um ponto de vista negativo. Se és boa profissional, não podes ser boa mãe. Se és uma excelente mãe, nunca vais conseguir desenvolver-te ou criar uma carreira no plano profissional. E depois todo o julgamento da sociedade que nos rodeia, dos amigos, da família, como se realmente nós tivéssemos que corresponder não às nossas próprias expectativas, em termos pessoais, mas às expectativas dos outros. E muitas vezes a mulher do século XXI sofre não os seus próprios problemas, mas reflete os problemas dos outros e aquilo que os outros desejavam para si, e, afim ao cabo, vão projetar essas frustrações naquilo que nós somos, naquilo que podemos ser. Eu acho que por ter crescido no meio muito feminino, eu fui educada pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia. O meu pai faleceu quando eu tinha 10 meses. Eu não tive propriamente dito uma figura paternal. Eu tive figuras masculinas, os meus tios, sem sombra de dúvida, mas na realidade eu cresci dentro de um matriarcado, e isso realmente mudou completamente a minha forma de ser e de pensar, até porque a minha avó era uma mulher, para a idade que tinha, extraordinariamente moderna. A minha mãe era jornalista, portanto sempre me deu um aporte cultural e motivacional muito, muito grande. Nunca me proibiu de nada, mas sempre me foi alertando para aquilo que eu poderia ou não poderia eventualmente fazer. E é engraçado porque depois, quando eu decidi ser geóloga, e sendo que a geologia durante muitos anos foi vista como uma profissão masculina,
na realidade, eu acho que fui sempre muito bem-vinda por todos os meus professores e professoras. Portanto, felizmente, nunca encontrei nenhum entrave, e mesmo profissionalmente, já a trabalhar e tendo podido viver noutros países, nomeadamente no Brasil, onde a realidade social e de género é muito diferente, e eu nunca senti qualquer tipo de discriminação, felizmente, ao longo da minha vida. Poderei também, se calhar, falar sobre outro tema, que se calhar não é para aqui chamado, mas sem sombra de dúvida o facto de eu ser mulher e ser uma mulher branca, certamente que terá também contribuído para isso. Gostaria que o mundo olhasse para nós como pessoas válidas, com respeito. Mais uma vez, nós somos capazes de muita coisa, como algumas pessoas gostam de dizer, nós somos as responsáveis pela continuidade das gerações e da humanidade. Então, respeito. O mundo deveria olhar para nós com o respeito que parece que não está a conseguir dar. Daí, o papel da mulher no mundo e na sua envolvente mais próxima deveria ser o papel realmente de educação, o papel de igualdade. Acho que as nossas lutas, mais uma vez, são, sem sombra de dúvida, a consagração dos mesmos direitos e, com isso, dos mesmos deveres que o género oposto. Termos direito a não ser perseguidas, termos direito a fazer a nossa vida sem precisarmos do aval. Acho que a nossa luta continua a passar muito pela nossa liberdade. E isso continua a ser muito difícil, e por aquilo que nós vamos vendo na nossa história, ainda vamos ter largos anos até conseguirmos ter uma liberdade que nos permita sermos mais ativas, sem sermos olhadas de lado e sem sermos consideradas como loucas. Muitas vezes somos consideradas de loucas, outras vezes de egoístas, e acho que essa é uma das lutas pelas quais nós devemos continuar a lutar. E obviamente pelo respeito, mais uma vez, mas neste caso, o respeito da própria justiça e da própria sociedade no que diz respeito à violência de género, tanto física como psicológica, porque muitas vezes as vítimas não são vistas como vítimas, são vistas como as responsáveis pelos problemas. Portanto, a justiça falha aqui um bocadinho. Portanto, sem sombra de dúvida que a luta vai passar-se também por uma mudança no prisma da justiça e no prisma da sociedade. Por último, a mensagem que eu gostaria de deixar a todas as mulheres, se calhar para a criança ou para a rapariga, primeiro que tudo, para não desistir, para não se deixar subjugar, para se valer mais a si do que estar a depender da validação dos outros. Saber dizer não, isso é muito importante, saber dizer não. E obviamente não ter medo. Está muitas vezes associado o não ao medo, e eu acho que é essencial. E para a mulher mais velha, quase a mesma coisa, acima de tudo, para não desistir e para exigir respeito. Todas nós devemos exigir respeito, devemos lutar por respeito, devemos lutar pelos nossos direitos, devemos lutar pela nossa validação, pela nossa autovalidação, e não dependermos tanto da validação dos outros, nem da validação da sociedade, nem da validação das nossas famílias, apenas e só de nós. Geralmente há aquele anúncio de se eu não gostar de mim, quem gostará? E a ideia é exatamente essa. Primeiro, sempre nós, os nossos objetivos, os nossos planos, aquilo que nós queremos para nós próprias. Quando nós temos um pleno conhecimento daquilo que queremos e daquilo que somos, é muito mais fácil podermos escolher quem queremos que entre na nossa vida. E isso é essencial.